Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e para o estado inteiro da Rede Pública Legislativa, pelos canais abertos e fechados, a partir de Bauru, da Rede Pública de Televisão na TV Câmara Bauru. A gente vai falar de saúde do ponto de vista de rede, sistêmico, então vamos conversar inevitavelmente, por coincidência ou felizmente, com a rede hospitalar do estado, essa rede complexa de todas as autorreferências e especialidades que tem em Bauru, como é conhecido, uma situação peculiar, privilegiada. E isso tem muito de relação nos últimos anos com o trabalho da Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, Botucatu e Bauru. Estão conosco o diretor-presidente da FAMESP, Antônio Rúgulo Júnior, e a Débora Maciel Cavalcante Rossi, que está na diretoria do Hospital Estadual há 10 anos e não por acaso conversa conosco. Muito obrigado por conversarem aqui. A gente falou sobre a questão de redes de país e chamou muito a atenção um dado que pode passar despercebido, Rúgulo, da grande população. Quando você monta uma rede estruturada de serviços de porte de referencial no estado de São Paulo, no centro do estado de São Paulo, o maior PIB da América Latina, e olha para a questão da saúde, a gente lembra de dois referenciais. O cobertor do ponto de vista de gestão é sempre curto em relação ao tamanho, à complexidade e os custos da demanda. Só que, por outro lado, de 6.500 hospitais do país, temos 450 apenas certificados, entre eles os hospitais locais geridos pela FAMESP. Sim. Como é que o senhor vê esta relação desse desafio de trabalhar com custo, atenção, referência, alta complexidade dentro desse sistema tão gigante? Realmente, Nelson, não é simples costurar tudo isso, né? Porque a saúde, ela cada dia está ficando mais cara, né? Dizem que não tem preço, mas tem custo, né? Por causa da tecnologia. Até medicamentos novos, quando eles chegam ao mercado, eles chegam com um preço bastante alto. Os equipamentos também bastante caros. E o estado de São Paulo, graças a Deus, investe bastante em saúde. E o relacionamento que a gente tem na Secretaria de Saúde, de muitos anos de parceria, isso ajuda a gente. Né? A gente tem assim, acesso ao secretário de Saúde facilmente, e toda a equipe lá da Secretaria de Saúde ajuda, mas nós não podemos descuidar. Débora sabe melhor do que eu que se a gente descuidar, o dinheiro falta. Né? Então, precisa assim, ter uma gestão bastante efetiva, né? Nesse sentido, na questão de custo. Para entender essa questão da rede aqui como um resumo, isso daria um programa separado, Débora, por si só. Você tem uma rede regional com os contratos de gestão, com todos os serviços pré-estabelecidos já de compromissos de serem realizados junto ao Estado, e ele olha cada um dos municípios. O hospital estadual, ele tem uma vocação dele já consolidada, você está lá 10 anos na diretoria, e a gente olha para esse serviço para tentar entender o seguinte, olha, o que está consolidado e resolvido, para poder dar alguns exemplos, e onde a gente está nesse desafio permanente comentado pelo Dr. Rúgulo, de ir ajustando e avançando nesse sistema. Eu entendo que o hospital estadual, eu estou lá já há mais de 20 anos, mas há 10 anos ali na diretoria, mas comecei como residente ainda. Sim. E o que a gente tinha ali no hospital, na época, há mais de 20 anos atrás, era um nível de atendimento diferente do que a gente tem hoje. Como o Dr. Rúgulo falou, a população vem envelhecendo, vem tendo doenças, aumentou a expectativa de vida, mas infelizmente a gente ainda peca na qualidade de vida. A gente não está entendendo o meio correto de se manter saudável. Então, o que a gente vê é o envelhecimento da população de forma geral. Então, o hospital acabou ficando cada dia mais complexo, então ele faz atendimentos de alta complexidade, e se a gente pensar na rede de hospitais que compõem esse Departamento Regional de Saúde que a gente está inserido, que é o DRS6,
Temos 68 municípios, mais de 1 milhão de habitantes para fazer o atendimento e tem alguns serviços de referência. Aqui em Bauru, como você bem disse, a gente tem uma situação peculiar, que existem vários serviços do Estado, que é uma vantagem imensa para nós aqui enquanto Bauru, por ter esses serviços. Entretanto, a gente precisa, como ponto de vista de gestor, não fazer serviços em duplicidade. Perfeito. Porque se a gente fala que o custo é alto na saúde, eu não posso ter desperdício. Então, acho que um dos maiores desafios que a gente tem na gestão é entender, mapear quem vai atender o quê, de que forma esse paciente chega, para a gente dar continuidade do tratamento. Então, uma das coisas que eu observei nesses anos todos, eu acho que os gestores que estão acostumados com a gestão hospitalar em si, é que não adianta a gente achar que aumentar tratamentos curativos em si, né? A gente começar a entender que é só internação, é só um exame, é só um procedimento. Se a gente ficar sempre focando nisso, a gente nunca vai conseguir atingir o cerne do problema, que é a prevenção, promoção de saúde, que são coisas bem mais simples e que evitariam do paciente chegar com complicações no futuro. Então, o hospital em si, ele atende essas altas complexidades. Agora, mais recentemente, a gente está tendo a finalização do nosso prédio da radioterapia, porque somos uma unidade de referência em câncer, em oncologia. Então, agora a gente vai ter esse serviço que a gente há anos não tinha aqui na cidade, desde a época que tinha lá no Manuel de Abreu, que era uma tecnologia já obsoleta, não era o acelerador linear que agora a gente vai ter aqui no município, né, dentro do Hospital Estadual. Então, a gente vai ter inauguração, vai ter uma melhoria de assistência, a gente espera isso aqui. E eu acho que o papel do hospital é esse, realmente atender o que é mais complexo e dividindo com os outros que compõem aqui, não só no município de Bauru, mas toda a região, o que cada um vai atender, para um ajudar o outro, porque não existe concorrência na saúde, existem parcerias, né? Então, a gente não pode ter o desperdício de dinheiro, mas sim fazer sinergia para atender melhor a população. Rúgulo, a medicina é uma vocação, assim como a comunicação, aí a pediatria do senhor, pneumo aqui, e gestão em saúde, administração hospitalar, se o senhor me permite, também é uma vocação. Quase todos os médicos podem ser excelentes especialistas, mas nem todos têm essa visão sistêmica de custeio e de prestação de serviço do plano de assistência. Isso é um aprendizado também ao longo do tempo. Eu comento isso porque o senhor passou por diversas etapas, inclusive do lado de lá, do Estado, tendo do lado de lá, sabendo que a demanda é do chamado cobertor é sempre curto, né? Custeio e é serviço. O secretário Barradas, ele tinha uma referência de dizer, eu sei que o senhor conheceu, que nós temos uma cultura hospitalocêntrica, onde é mais caro. Aí o Davi Capistrano, que saiu daqui, tinha uma visão mais de prevenção de saúde, de descentralização de rede. Como é que o senhor vê esse desafio lá da ponta com a baixa resolutividade do sistema na atenção básica? Realmente você tocou no cerne da questão, né, Nelson? Você sabe que 20%, mais ou menos 20% das internações nos hospitais são patologias sensíveis às unidades básicas, que não são acompanhadas, não são cuidadas e aí acaba precisando ser internado, né? E, assim, a gestão da saúde, apesar de eu estar fazendo isso, Nelson, e não estou falando para me valorizar, não é fácil. Porque os municípios investem, tem município que chega a investir 30% do seu orçamento em saúde. E não é resolutivo, né? E acaba, então, precisando de tecnologia intra-hospitalar. Concordo que a gente tem que melhorar as unidades básicas, chamar o paciente para as unidades básicas com frequência, fazer a prevenção, que a Débora acabou de falar, né, para que a gente tenha condições de atender a todos os outros pacientes dentro do hospital. Se fizer isso, vai diminuir, né, o número de pacientes que vão para o hospital. O foco da saúde tem que ser a unidade básica.
no meu ponto de vista. Doutor, como é que a senhora vê essa questão? Só tocou num ponto que, de novo, assiste tempo para tentar ver a noção de rede aqui, que felizmente estamos vivendo mais com a maior população de idosos. O país está passando por essa transição, né? Quem conhece a história de Portugal vai saber isso. E previdência e saúde talvez sejam dois dos grandes desafios na hora de entender esse custeio, que é o orçamento de todos aqui divididos. Se a nossa rede, com a entrada do Hospital das Clínicas e a recente Faculdade de Medicina, só que já tem mais de 20 anos também nessa relação entre formação acadêmica e o que esses serviços podem aqui formalizar um outro perfil ou um perfil complementar diante dessas especialidades que nós temos bem postadas já. Então, em relação ao complementar, né, eu entendo que a gente está tendo vários fóruns junto ao DRS exatamente para desenhar melhor o perfil de assistência de cada unidade, como eu te falei, para não ter duplicidade de assistência numa área e, de repente, falta em outro. A gente vive vários problemas, não só, aqui não é exclusivo de Bauru, a gente pensando isso de uma forma geral no Brasil, a gente tem deficiência de médicos no interior. A gente tem médicos em região metropolitana, em grandes capitais, que tem um índice que chega até 18 médicos para cada 1.000 habitantes, né? E é um índice muito alto e tem regiões do Brasil que tem esse índice 0,1. Então, é muito díspare. A gente precisa de ter uma política de saúde, que eu entendo até federal, para tentar melhorar essas desigualdades, para a gente começar a entender que a assistência, pelo menos, está preservada. Enquanto isso, a gente não pode esquecer que no SUS a gente tem o papel de formação, também de profissional, e aí entra a Faculdade de Medicina que ajudando bastante a nossa cidade, temos 2 universidades aqui, né, para nos ajudar, mas também a educação em saúde. Então, eu não canso de falar para todos, não são só pacientes, mas eu acho que todo mundo que a gente tem contato, da gente fazer o esclarecimento, enquanto vou dar, por exemplo, 2 doenças. Tem uma que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas 2 principais que são pressão alta, hipertensão e diabetes. Essas 2, elas são responsáveis pela grande maioria de internações. E as pessoas não conseguem fazer essa associação. Elas acham que assim, eu só vou tomar o remédio se a minha pressão subir. Eu fico com aquela tirinha para ver quanto que está a minha glicose no sangue, que se tiver baixa eu como um doce. Então, a gente não está conseguindo, e eu entendo isso que é uma falha enquanto gestores, enquanto médicos em si, profissionais da saúde pública, a gente não está conseguindo ter sucesso na hora de passar a eles essa informação para que eles tenham a noção da gravidade e da seriedade que é tratar uma doença crônica. E a terceira que eu ia falar para você é o tabagismo, que é enraizado na nossa sociedade, que agora está mudando, né? Que não está no tradicional, indo para os vapes, mas que também estão causando doenças na população e eles não entendem, porque acham que é só um cheirinho, acham que é só um vapor de água. Então, a minha opinião é que a gente deveria investir mais nessa parte de educação e saúde, investir pesado com mídias sociais, o tempo todo para poder esclarecer a população efetivamente, porque elas não conseguem, as pessoas não conseguem fazer esse vínculo. Eu tive um infarto porque a minha pressão estava descompensada ou porque eu tenho diabetes que eu não tratei, isso estragou os meus vasos sanguíneos, então não consegue ter esse entendimento. Mas por quê? Porque a gente não está passando da maneira adequada. Bom, e aproveitar essa questão da rede, pensando aqui nesse bate-papo mais sistêmico ainda, doutor Ruglo, pensar que Bauru, por força dessa característica, pensando em outras estruturas do Estado que o senhor muito bem conhece, também como gestor, que o senhor enxerga com as 2 faculdades, a privada, a Uninove, que são equipamentos recentes, né, e nesta questão da formação de mão de obra pela USP, através do Hospital das Clínicas, aqui, se nós temos espaço, na visão das experiências de outras regiões que o senhor, para a chamada rede complementar de serviços de insumos hospitalares. Tem redes que fizeram desde a seringa, a lavanderia, porque é uma quantidade gigantesca de serviços, dispositivos e compras
que formam outros tipos de negócios no bom sentido, no sentido de produção, faturamento e rede. Se isso é uma característica não explorada nossa ainda, ou para o nosso tamanho, essa dimensão não pode ser assim aplicada. Acho que não explorada, viu? Pelo tamanho, porque só Bauru já seria suficiente. Nós temos aqui, a FAMESP hoje faz gestão de 600 leitos, né? Dos quais 100 leitos são de UTI. Então pensa de lençol, seringa, algodão, qualquer coisa que você tenha, sutura. Né? Então acho que é uma área que pode ser explorada aqui, sim. E como Bauru já é um grande centro, né, poderia ser não só para beneficiar a gente, mas para a região toda, né? Aqui a 100 quilômetros nós temos o HC lá em Botucatu, com mais 500 leitos, né? Então tem mercado. E temos fornecedores de muito longe, né? Isso, sim. Muito longe, gente. A Santisa, para citar, tem a recente entrevista com a gente aqui, falando de medicamentos e indústria, né? Acabar de homologar junto, enfim, aos órgãos regulamentares as questões pensando nisso, desde seringa e outro, pensando nessa rede do ponto de vista de reprodução de negócios. E, para completar a questão do hospital estadual, entrar um pouquinho mais num outro assunto, que a senhora falou da radioterapia, a gente tem a questão, né, do serviço, por exemplo, da hemodiálise, e incluir a área do rúgulo. O bauruense, sem nenhuma visão bairrista, olha com essa grande rede e fala, bom, por que o pediatra de criança a gente não vai ter alta referência aqui? Se acha que nessa discussão lá com os gestores do perfil dessa rede, que é muito bem servida em Botucatu, se ela seria um desafio para incluir nessa questão dos ajustes em função da demanda do centro regionalizado e dos serviços que hoje não são atendidos aqui. O primeiro ponto da hemodiálise, a gente já veio falando aqui no nosso bate-papo muito da hipertensão e diabetes. E uma das complicações é a insuficiência renal. Sim. Então, a grande maioria dos pacientes que vão para diálise, eles têm a presença dessas duas doenças. E aqui, não em Bauru, mas em toda a região, no nosso DRS, a estatística é muito alta de necessidade de diálise. Então, todos os cálculos feitos por ministério que a gente tem, as estatísticas que você faz para montar os serviços em si, elas já foram estouradas aqui na nossa região. Então, sempre a gente tem que estar criando mais cadeira para fazer diálise, e a gente está nesse momento novamente. E você vê que são ciclos. Você abre mais vagas, essas vagas são ocupadas, daqui a pouco você precisa de mais vagas. Então, até quando a gente vai ficar só ampliando o tratamento curativo, o tratamento em si, e não pensando na prevenção? Porque senão a gente nunca vai ter fim. E das crianças em si, hoje em dia, eu acho que a assistência de alta complexidade infantil aqui, ela está quase completa no município de Bauru. É extremamente pontual, que seria, por exemplo, a neurocirurgia pediátrica, a parte de traumas, que ainda a gente não tem capacidade de fazer esse atendimento. Mas a grande maioria, eu nem me lembro de alguma outra... E cirurgia cardíaca infantil congênita, patologia congênita. Também para entender se essa demanda, em função de ser alta complexidade e especialização, se é o caso de ajustar, né, aqui ou Botucatu, sem nenhuma questão bairrista, chegando como gestão. Isso, eu entendo assim, a neurocirurgia pediátrica é algo que a gente vem discutindo há anos, né, Dr. Ruglo, que a gente enxerga que realmente caberia aqui em Bauru de alguma forma. Precisa ser muito bem discutido, porque a gente tem que ter equipe. Não é simplesmente você ter o serviço, mas você tem que ter profissionais habilitados, capacitados para atender. A cirurgia cardíaca existia aqui em Bauru, mas ela deixou de existir porque tinha uma baixa quantidade de casos e que não justificava o tamanho de investimento num local e que poderia centralizar em outros de alta complexidade. Por isso que acabou não ficando aqui. Perfeito. E geralmente é um atendimento que você pode transportar, agendar e dificilmente vai ter um óbito como um trauma neurológico numa criança que tem que ser atendido imediatamente. Bom, para aproveitar o nosso espaço aqui e finalizar o nosso bate-papo, bem pontual, específico também, né? Sem ser... O jornalista é um grande generalista, Dr. Ruglo, que não entende de nada e pergunta eventualmente sobre
tudo. Os contratos de gestão com os planos de assistência do Estado são aqueles desafios que estão nessa rede da gente discutir aqui, e o cobertor curto, de novo, como a grande metáfora sistêmica do tempo. Como é que o senhor vê o desafio do Estado nesse momento da questão da tabela, dos seus serviços de SUS, de tentar fazer o complemento? O da União, por várias razões, não é de um único governo, ele infelizmente é de décadas, muito defasado, para tentar compor isso lá na ponta do lápis para esse serviço, no mínimo, ser mantido como referência. Bom, Nelson, o contrato de gestão, a gente faz a fatura do SUS, né, que os serviços que a gente faz a gestão é 100% SUS, tem nenhum particular e nenhum tipo de convênio. Eles são custeados pelo Estado, né? No contrato de gestão, a gente recebe um valor X que é maior do que a tabela SUS. Sim. Tá? Dependendo... Porque seria impraticável se fosse dentro da realidade. Né? A gente faz a fatura e quem recebe essa fatura é o Estado, né? E depois ele repassa um valor para a gente que ele acha que é um valor que é justo para fazer o atendimento. No estado de São Paulo, você acho que ouviu dizer já, né, a tabela SUS paulista. Isso. Né? Essa tabela SUS paulista, ela corrige o valor de alguns procedimentos, né? Assim, o governo foi muito inteligente em fazer isso, porque as Santas Casas, a maioria estavam todas quebradas e ocupando a rede pública estadual. Ele remunerando, as Santas Casas estão voltando a atender patologias de média complexidade, baixa complexidade, liberando um pouco os hospitais do Estado que faz mais a alta complexidade, como, por exemplo, o estadual e o hospital de bases, né? Mas, mesmo assim, essa remuneração nos contratos de gestão, volto a dizer, você precisa saber administrar um hospital, senão o dinheiro não dá. O cobertor é curto mesmo. Chega a bater no joelho, não é só o pé de fora. Antônio Rúculo, muito obrigado pela coisa, parabéns pela homenagem reconhecida em relação à questão do selo de certificação, e vida longa ao Hospital Estadual. Muito obrigada, um prazer estar aqui conversando com você novamente. Obrigado a você que nos acompanha em multiplataforma, na rede do Estado, no interior. Se você pegou esse programa no meio do caminho, não se preocupe. Não é uma UTI que você tem que resolver rápido, imediato, com urgência, como um infarto, os outros serviços especializados. Felizmente, né, você tem, lógico, com uma analogia aqui simplista, um documento público para você assistir a hora que você quiser, com calma, cuide da sua pressão, seus indicadores de saúde, porque você, se Deus quiser, pode não precisar lá na frente ser socorrido. É assim, está lá no YouTube para você assistir como documento. Até!